E sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Retornando ao Campo. Como vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Por aqui, nas lidas diárias, cuidando de roça, refletindo um pouco sobre a vida e vamos continuar os nossos vídeos de reflexão diária. Espero que os vídeos que nós estamos fazendo esteja aí dando uma forma de pensar diferente para vocês e ajudando vocês de alguma forma. E o vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o merecimento. Mas para falar do merecimento, vamos falar um pouco dos sonhos. Todos nós temos alguns sonhos, alguns desejos, algumas metas que nós queremos alcançar, almejamos alcançar, mas nem sempre tudo sai como o esperado. E o que acontece quando não sai como o esperado? Nós nos frustramos, nós perdemos por algum momento até a nossa fé, dependendo do tamanho do sonho. E tudo isso por um fator, pelo merecimento. Nós temos a configuração em nossa cabeça totalmente assim, na minha opinião, posso estar errado, do que é o merecimento. O que foi passado para nós quando nós éramos mais jovens? Que você teria que ser alguém na vida, você teria que estudar, você teria que trabalhar, depois estudar mais um pouco, fazer uma faculdade, ser bacharelado em alguma coisa, ou até mestrado, ser doutor. E é muito importante nós termos a informação. Não estou dizendo que uma faculdade não é boa. Sempre a informação e a sabedoria é uma coisa que vai ficar para nós e nunca vai ser nos tirado. Mas esse arquétipo de vida foi implantado em nossa cabeça, que nós teríamos esses passos a fazer na nossa vida para atingir os nossos sonhos. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo está pensando agora aí, realmente isso é passado. Esse arquétipo sempre foi passado. E nem sempre, quando nós chegamos, batalhamos, estudamos e vamos fazendo todos esses passos, nós realizamos os nossos sonhos. Mas lembrando o que é o merecimento? O merecimento que nós temos em nossa mente é que nós somos filhos de um Criador, que nós merecemos sempre o melhor de tudo, não é verdade? Tecnicamente, isso é mais que a verdade, isso é uma verdade absoluta. Mas o nosso entendimento de merecimento é totalmente deturpado. Porque merecimento é algo, vamos explicar assim. Vamos supor que você feche um contrato. Um contrato de trabalho para você receber X por mês, 10 mil por mês. Logo, depois que passou esse mês, tem o seu pagamento de 10 mil. Por quê? Não é justo? Se você trabalhou, o seu merecimento sobre aquilo é o pagamento. Você merece, pois você trabalhou, você fez alguma coisa para merecer aquilo. Outro exemplo. Você ajudou alguém sem olhar, sem esperar
nada em troca. Nada mais justo que lá na frente, e com certeza você vai ser recompensado, porque o Criador, ele sempre nos recompensa. É o seu merecimento. Você ajudou ali, em outra hora você vai ser ajudado aqui. Este é o merecimento. Mas perceba que o merecimento sempre tem algo que nós precisamos fazer para vir o merecimento. Como eu disse agora há pouco, o que foi nos passado é que se você estudar, fazer uma faculdade e tal, lá na frente o seu merecimento será você atingir os seus sonhos. Mas nem sempre é isso que acontece. E quando esse merecimento não acontece, aí que vem as frustrações. E esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Nós já temos o merecimento do Criador, que é o ato imerecido. Nós já acordamos com o sopro de vida todos os dias. Já é uma dádiva estarmos vivos. E nós sempre estamos almejando mais e mais. Mas o que de fato nós merecemos? Nós merecemos tudo que é fruto do nosso trabalho. Nós merecemos lá na frente realizar os nossos sonhos. Mas o que nós estamos fazendo? Se o merecimento é fruto de algo que você precisa fazer. O que você está fazendo para lá na frente você ter os seus sonhos realizados, os seus objetivos alcançados? E aí eu chego em outro ponto, que eu até falei num vídeo, que nós temos uns dois eus. Eu. Temos um eu positivo e um eu negativo. O eu positivo vai fazer você levantar todas as manhãs e falar: eu vou vencer, o obstáculo está aqui, tudo é muito difícil, mas eu não vou olhar, eu vou trilhar todas as batalhas e vou vencer. Esse é o seu eu positivo. Mas também tem o seu eu negativo, que é o eu do conforto. Não, eu não vou fazer isso vai ser muito difícil, esse obstáculo é muito grande, prefiro ficar aqui eu não me estresso, aqui eu não vou cansar, eu vou ficar no meu lugar. Perceba que sempre nós temos uma dualidade em nós. E por ter essa dualidade, é que é aí que vem o equívoco de nós não sabermos realmente o que é o merecimento. Porque o seu eu positivo vai falar para você: não, eu luto, eu faço tanta coisa, eu batalho, então eu mereço. E o seu eu negativo vai dizer assim: ah, você não faz quase nada, você faz pouco. Você sequer toma uma ação. Perceba que o seu eu negativo, primeiro, ele te breca, te deixando estagnado. Depois ele te culpa. Então essa dualidade sempre está em nós. Pegando a nossa percepção e distorcendo. Nem tudo o que é bom, o nosso eu negativo vai falar que é bom. Nem tudo que é ruim, o nosso eu negativo vai falar que é ruim. E é aí que está o grande dilema. É onde nós distorcemos o merecimento. Temos que pôr em mente que nós não somos merecedores de nada. Nada.
Às vezes nós nos julgamos que merecemos tudo, mas não se damos conta nem do que estamos fazendo para merecer. E às vezes até estamos fazendo para merecer. Mas o fato de você estar fazendo alguma coisa, isso não quer dizer que você merece. Isso não quer dizer que aquilo lá na frente é seu. Aquele objetivo que você quer alcançar, aquele sonho é seu. Temos que ter em mente que nossos planos sempre podem ser trilhados de forma diferente do que nós pensamos. Muito diferente. Em outro vídeo, eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque eu já percebi que vídeos muito longos não performam muito bem aqui. Mas em outro vídeo eu vou falar como eu cheguei aqui. Foi um caminho bem tortuoso. Já falei em alguns vídeos, mas eu vou dar o relato mais detalhado a vocês. Então, o nosso merecimento é algo concreto e ao mesmo tempo é algo abstrato, meio confuso até. O que temos que pôr em mente é que na vida tudo é luta, tudo é batalha. E temos que adotar ações. Nem sempre você vai estar disposto a tomar essas ações. Nem sempre essas ações vão dar resultado. Mas perceba que tudo na vida, até no fracasso, nós aprendemos. E nos acertos, nós aprendemos ainda mais. Então, esse equilíbrio que nós temos que ter com os nossos eus, essa dualidade, é como se fosse uma vozinha na cabeça, dizendo sim ou não, sim ou não, sim ou não. E é algo a se pensar. E aqui, no campo, é um lugar que nós pensamos muito. Pensamos, pelo menos eu, penso muito. Muito, muito, muito. E me coloco no lugar de você aí que quer ter uma vida no campo. Como eu disse, o arquétipo de vida que foi passado para nós foi muito diferente do que o arquétipo que eu vivo aqui. Lembrando, a informação é muito importante. Não estou falando aqui que estudar não é importante. Estudar é sempre importante. Mas isso não é sinônimo de se alcançar o seu sonho lá na frente. Pelo menos eu acho assim. Para quem não sabe, eu sou formado em marketing. Isso mudou alguma coisa na minha vida? Pode ser que sim. Ter a mente um pouco mais aberta. Mas a maioria das coisas que eu aprendi foi na vida. Não foi dentro de uma faculdade. E só um recado, eu vou deixar aqui, pessoal, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, um e-book que nós produzimos com algumas informações importantes aí para quem quer dar os seus primeiros passos para vir para o campo.
Eu já estava quase me esquecendo. O e-book foi muito trabalhoso para fazer, mas tenho certeza que as informações que estão lá são informações relevantes para quem tem aí o sonho de estar migrando para o campo, de saber como funcionam as coisas por aqui. Vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você chegou aqui de paraquedas, já inscreva-se aí no canal, já deixa o seu like. Você que já faz parte aí da família Retornando ao Campo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho, vocês, para não estar perdendo aí os nossos vídeos. Comentem aqui embaixo. Vocês estão muito ainda tímidos nos comentários. Deixe seus comentários que eu vou estar respondendo, com certeza, todos. E é isso aí. Espero que todos estejam na paz do Criador e até mais.